temos. E essa visão que o Matheus trouxe aqui é justamente a visão, né, que o Matheus e o Thales trouxeram. É para... alguém aqui já tratou síndrome MOSH? Fala, tá, eu já acompanhei alguns casos de síndrome MOSH. Beleza. Mas ainda tem muita gente que já viu no consultório a síndrome MOSH, mas não identificou como sendo a síndrome MOSH. E se a gente tiver essa clareza de que ela existe e passar a dar diagnóstico, a gente trata mais fácil, né? Então, muito bom. E quando a gente conecta com essa ideia no final, que os dois acabaram trazendo, sem ter combinado, da questão espiritual, que nós trabalhamos o tempo inteiro e temos cada vez mais clareza disso, e esse conceito que o Matheus falou é muito verdade. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência, né, carnal aqui. Estamos encarnados sendo seres espirituais. E quando a gente tem essa clareza, a gente percebe que tem que também entender um pouco mais desse mundo espiritual. Porque nós temos distrações acreditando que o mundo é o que a gente vê. Mas se a gente não entende da parte emocional e espiritual, a nossa medicina vai ser medicamentosa mesmo. E aí vai estar tudo alinhado com o que querem que a gente pense. E com todo o desenvolvimento tecnológico, farmacológico, as doenças continuam crescendo e avançando. E fechamento maravilhoso. Muito obrigado, cara. Muito obrigado, né? Muito obrigado. Um abraço, meu irmão. E agora vamos falar um pouquinho sobre o suporte metabólico e hormonal nos pacientes pós-bariátrica, né? Falar o que é que faz nesses casos. Para, em seguida, falar sobre pacientes trans. O que é que a gente faz com paciente trans? Alguém já recebeu paciente trans? Pois é. É um pessoal abandonado completamente porque as pessoas acreditam que o que sabem e o que escolheram aceitar ou não aceitar é mais importante do que a saúde do paciente, que tem a sua identidade, como o Matheus trouxe, em xeque por alguém que escolheu o que vai determinar o que é a vida do outro pela sua crença. Isso não pode ser feito. O nosso papel de acolher vem antes, né? Então, eu chamo aqui o Luiz Danon para nos presentear com esse tema, né? Então, nada melhor que um cirurgião bariátrico para falar sobre isso. Então, fique à vontade, meu amigo. Avança, volta no vermelho. Está funcionando aí? Pronto, agora sim. Boa noite a todos. Eu vou me apresentar rapidamente. Sou cirurgião bariátrico, sou cirurgião geral e sou membro titular dessas sociedades aqui. Isso é uma agenda de apresentação do que vai ser feito na minha apresentação. Vou falar um pouco sobre a cirurgia bariátrica. Na verdade, as primeiras cirurgias bariátricas que aconteceram no mundo ocorreram em 1960. E no Brasil, a Sociedade de Cirurgia Bariátrica foi criada em 1996. Ela não tinha o nome da doença metabólica ainda. Ali, inclusive, está até errado. Em 2007, por conta do conceito metabólico, é que foi introduzido na sociedade a palavra Sociedade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. E isso é justificativa, porque, em 2007, foram identificados que, além da restrição que a gente identifica, que a gente faz nas cirurgias, existe uma parte hormonal que a gente foi descoberto mais tarde. Aqui são algumas das técnicas que nós utilizamos para poder tratar a obesidade, de uma maneira um pouco mais agressiva do ponto de vista clínico, mas é uma das maneiras. E a gente tenta tratar uma doença crônica que, na grande maioria das vezes, você consegue ter algum resultado, mas nas outras você não consegue, e que você leva, na verdade, do ponto de vista prático, você trata uma doença e acaba criando outras doenças. Essa última técnica aqui, que é o SAD, você faz uma secção do duodeno e praticamente todo o jejum ele é desvinculado do trato digestivo. Então, você imagina a quantidade de alterações metabólicas e deficiências nutricionais que você pode levar a esse tipo de paciente. O que a gente espera da cirurgia bariátrica? Na verdade, isso tudo a gente cria, não, na verdade, a gente causa com a cirurgia bariátrica, do ponto de vista normal. Algumas coisas até interessantes em relação a alterações existem alguns hormônios que estão relacionados com a parte gustatória e os pacientes relatam
que depois das cirurgias começam a gostar um pouco mais de doce ou gostar um pouco menos de salgado. Eles mudam totalmente o paladar. A gente quer isso aqui com a cirurgia. A gente quer que melhore a parte de resistência insulínica, diminua a inflamação crônica e que a gente melhore o paciente. Do ponto de vista da atenção nossa, quais são as coisas que são importantes para a cirurgia? Isso é uma das coisas que a gente costuma observar no pós-operatório, às vezes um pouco mais tardio, um pouco mais precoce, que é a hipoglicemia pós-prandial. Tem inúmeras causas, mas as causas que a gente determina principalmente é a síndrome de Dumping, o aumento do número de células beta pancreáticas, que tem um nome técnico chamado nesidioblastose, a disfunção delas e, além disso, os fatores extrapancreáticos, que estão muito mais relacionados do ponto de vista hormonal e do ponto de vista de alimentação. E entre as hipóteses principais está a redução da capacidade do estômago, que a gente produz pela própria cirurgia, os alimentos que são entregues rapidamente, principalmente no bypass gástrico, e a liberação de uma quantidade enorme de insulina por conta da cirurgia. Quais são as carências nutricionais que nós causamos com isso, né? As proteínas, as vitaminas do complexo B, todas elas, a vitamina C. Essas vitaminas são muito importantes, tanto para a gente conseguir tratar esse tipo de pacientes. Além disso, o ácido fólico, a biotina, as vitaminas, a DEC. Isso é uma coisa até interessante, porque quando você vai reoperar um paciente desse, se você não fizer uma reposição de vitamina K, a gente tem uma quantidade razoável de pacientes que reopera por outros motivos, e a gente percebe complicações do ponto de vista de coagulação. A gente acha um coagulograma absolutamente normal, a gente acha todo o perfil de coagulograma normal, só que os pacientes eles sangram mais. Eles têm parece que a coagulação deles está alterada, e é interessante, geralmente a gente começou a fazer isso agora, todos os pacientes que a gente costuma reoperar por algum motivo, a gente repõe com vitamina K antes da cirurgia, para tentar melhorar isso. Os minerais essenciais, o ferro, cálcio, o zinco e cobre, que são importantíssimos, que acontecem na absorção dos alimentos. Após a cirurgia, você tem uma perda de massa magra muito importante, muito mais do que você tem com os análogs da GLP-1. Isso leva à perda da força muscular e até mesmo por conta da diminuição da ingesta de alimentos, né? Do ponto de vista nutricional, existe uma disfunção mitocondrial por conta da obesidade, você tem uma inflamação persistente por conta da obesidade. Os eixos hormonais que são alterados antes da cirurgia, no caso, você tem a tireoide, o intestino cérebro, o gonadal e a adrenal, que isso já foi amplamente falado aqui no evento. Antigamente não se sabia nada sobre o intestino, não sabia nada sobre os hormônios do intestino. Então, por isso que essa visão antiga que a gente fala, que não existia ainda o ponto de vista metabólico. E com as descobertas dos hormônios, você conseguiu ter uma nova compreensão. Então, na verdade, atualmente, a gente considera o intestino como órgão endócrino. Esses são alguns dos hormônios que são relacionados com a digestão, com o metabolismo, com a regulação do apetite. Esses são alguns deles, não são todos que a gente costuma ver. E eles são alterados após a cirurgia. No ponto de vista da tireoide, que já foi amplamente falado aqui, você tem, antes da cirurgia, o paciente obeso, ele tem pela presença da desiodase, que converte T4 em T3, ele regula negativamente o T3. Mas, quando no pós-operatório, o que acontece? Existe uma diminuição do metabolismo, uma diminuição do próprio função metabólica da pessoa. É como se o organismo fosse quisesse andar mais devagar. E aí, às vezes, você tem o paciente com TSH normal, T4 normal, mas ele tem o hipotireoidismo do ponto de vista subclínico. Você não tem diagnóstico, é diagnóstico clínico, não é laboratorial. Isso está justificado aqui, e o paciente evolui com hipotireoidismo funcional, com o T3 e T4 normal, TSH normal, mas diminuição da redução da ação periférica do T3.
Do ponto de vista adrenal, a obesidade causa esse hipercortisolismo funcional, sempre por conta da síndrome metabólica. Com a perda de peso, existe a normalização dos níveis de cortisol, porém, você tem poucos estudos que justifiquem o motivo de você ter essa queda, essa melhora do cortisol. Tem poucos estudos. No eixo gonadal feminino, você tem a diminuição de hormônios por conta da síndrome metabólica, aumentando a testosterona livre, com a aromatização, o estímulo à produção de androgênio e a preponderância androgenética. Depois da cirurgia, você tem grandes benefícios por conta da perda de peso, os distúrbios menstruais e função sexual realmente voltam à normalidade. Você tem os pacientes melhorando do ponto de vista de menstruação, às vezes mulheres de 3, 4 anos sem menstruar, de repente, no próprio mês que ela perde peso, que é o primeiro mês que geralmente ela perde uma quantidade maior de peso, a mulher volta a menstruar normalmente. O eixo gonadal, acabaram de falar sobre a síndrome de MOSH, que as causas, entre elas, são essas, e que, normalmente, existe uma melhora no pós-operatório do ponto de vista clínico, só que, às vezes, o paciente tem uma testosterona melhorada um pouco, mas se você perguntar como é que está a função sexual dele, ele fala que não está melhor. Então, o que se considera é que talvez existam outros fatores relacionados à potência sexual do paciente que possa levar a isso. Talvez as morbidades antes da cirurgia. Quais são as estratégias que a gente tende a fazer no paciente? A gente tenta ver o painel hormonal de todos eles, tenta repor os nutrientes, o perfil metabólico completo, com a reposição das vitaminas todas. No ponto de vista de acompanhamento, esses pacientes, a gente pretende fazer, geralmente a gente faz, nos primeiros 2 anos do paciente, o ideal é ele fazer um monitoramento contínuo de todos os hormônios, de todos os nutrientes, minerais, porque é o primeiro ano que geralmente os pacientes ficam muito alterados em torno de absorção de vitaminas. E a longo prazo, o paciente sempre deve ter uma busca ativa para poder pegar esses pacientes e para que eles façam novamente os exames para poder acompanhar melhor e repor o que é necessário. Os pilares são os mesmos, a reposição de micronutrientes essenciais, o laboratório pesquisando sempre as deficiências dos eixos todos, a reposição das vitaminas todas, a DEC, hidrossolúvel, magnésio, ferro, vitamina B12, principalmente o ferro e vitamina B12, que é o que a gente costuma ver no consultório em muito mais quantidade. As carências nutricionais que a gente costuma ter um impacto maior, e a gente tende a tentar melhorar isso. Em relação a suporte mitocondrial, você pode fazer a reposição de todos eles, da vitamina D, que normalmente, por conta da obesidade, a vitamina D, por ser uma vitamina lipossolúvel, apesar de você fazer uma reposição dela antes da cirurgia, ou mesmo depois da cirurgia, ela sempre se mantém um pouco baixa. Então, talvez doses maiores, talvez dosagens maiores e um acompanhamento melhor desses pacientes em torno de vitamina D é uma coisa mais importante, que a gente costuma ver muito no consultório. E a vitamina B12, geralmente, a gente faz uma reposição com metilcobalamina, um pouco melhor do que a cianocobalamina, por conta da metabolização dela do ponto de vista hepático, que, às vezes, esses pacientes não recuperam totalmente a esteatose hepática, e aí você consegue ver resultados melhores. E esporadicamente, você faz a dosagem do ácido metilmalônico, que você tem resultados melhores do que a vitamina B12 em torno desses resultados, né? De preferência, você usa vitaminas de liberação lenta. Raramente você faz a reposição de vitaminas por via oral. Quando possível, você faz a reposição por via sublingual. Quando o paciente, anteriormente, ele já faz uso de algum hormônio tiroidiano, geralmente você muda essa dose, você encaminha para o endocrinologista ou não, se você se sentir capaz, você encaminha, você mesmo muda a dose por conta de toda a mudança do metabolismo do paciente. O zinco selênio, como já foi apresentado aqui, ele atua diretamente no eixo hipotálamo hipofisário,
E, então, isso é uma coisa muito importante. Antes de vir para cá, eu peguei um paciente que tinha um hipotireoidismo clínico, com os exames normais, com zinco muito baixo. Então, eu comecei a repor zinco nesse paciente e selênio. Em relação ao estímulo de massa magra, todos os pacientes perdem massa magra, 100% deles perdem. Então, assim, o suporte proteico tem que ser adequado, não adianta só alimentação, porque o paciente precisa de repor proteína extra. O pós-operatório tem que ser importante, e você tem que fazer a reposição, como foi falado, com creatina, HMB e proteína equivalente. A metilação, para tentar melhorar um pouco mais a parte de esteatose hepática, você tem a reposição de vitamina B9, que ela atua na metilação e melhora o reparo celular, principalmente do ponto de vista clínico do fígado. As reposições dos hormônios, quando necessário, GH é raramente indicado, a testosterona geralmente bioidêntica, mas a reposição é muito discutível, porque esses pacientes, às vezes, eles emagrecem e acabam ganhando peso, emagrecem e acabam melhorando a testosterona sem precisar de nenhum tipo de reposição. Bom, a cirurgia é apenas o início, a gente tenta tratar uma doença crônica que, às vezes, a gente tem sucesso, outras vezes a gente não tem sucesso, acaba causando outros problemas nos pacientes. A gente trata uma doença e acaba criando outras doenças para esses pacientes. Sempre tem que ter uma reposição do ponto de vista personalizado, abordagem integrada sempre é importante, e o acompanhamento multidisciplinar com outras doenças, com outras clínicas, com nutricionista, com fisioterapeuta, com psicólogo, principalmente porque esses pacientes evoluem com compulsão, às vezes eles evoluem com compulsão por as coisas mais esdrúxulas do mundo. Já vi compulsão por sexo, já vi compulsão por compra, já vi compulsão por doce, por bebida. Então, assim, esses pacientes eles precisam ser acompanhados do ponto de vista psicológico. Eles realmente eles ficam muito alterados, porque eles tiram o foco de comida para alguma outra coisa. Bom, e quando a gente entende um pouco o metabolismo, como um sistema inteligente integrado, o cuidado deixa de ser só técnico, passa a ser verdadeiramente transformador. Obrigado. Maravilha, meu amigo. Muito obrigado.